Mas eu acho que um ponto que é válido a gente dizer é o seguinte: o que nós estamos vendo acontecer no Brasil hoje, Vilela, para mim, pelo menos, é o fracasso da minha geração. Eu interpreto isso como um fracasso da minha geração. Tá com quantos anos, Paulo? Eu tô com 32, cara. Por quê? Assim, é um fracasso para mim da minha geração. Porque se eu for analisar... Você tá com 32? Com carinha de 40. É isso que eu ia falar. Ô, Paulão, você... Vilela, deixa eu só te pedir uma coisa, querido. Se você puder não se aprofundar nesse assunto, eu agradeceria. Tá bom, ok. Só retomando meu comentário. O meu ponto é o seguinte. Eu digo que é um fracasso da minha geração no seguinte sentido. Eu me lembro o quanto há, sei lá, 10 anos, acho que há mais ou menos 10 anos, sei lá, quando eu tinha os meus 20 e poucos anos de idade, quando eu me engajei politicamente e eu, olhava para os governos do PT e olhava aqueles absurdos que aconteciam e falava, o que é isso? O Brasil precisa mudar, né? E aí eu me lembro que o início do processo de impeachment tiveram pessoas que saíam às ruas, aliás, centenas de milhares de pessoas que saíam às ruas, que de alguma forma, e aí você poderia criticar uma pauta aqui e ali, enfim, mas de alguma forma havia um idealismo muito forte dessas pessoas. Eu sentia isso também. Então eu via essas pessoas saírem às ruas, Casarões, defendendo privatização, eu via... Combate à corrupção. Eu via combate à corrupção, eu via uma pauta ali sendo gerida, por mais difícil que essa pauta fosse de ser implementada, enfim, mas não interessa. Havia uma defesa de uma pauta. E aí os anos passam, o Bolsonaro assume o poder, e esse idealismo... Tem a Lava Jato permeando esse... Vem a Lava Jato no meio da história, mas no meio desse processo chega o Bolsonaro, assume a presidência da República e de uma maneira hábil para ele, não para o país, ele transforma esse idealismo num culto messiânico. É muito louco. E ele foi muito competente nisso. Competente para ele, que eu me refiro, né? Não ao país. Porque ele pega a força energética que havia dessas pessoas na rua, que era muito grande, o antipetismo ainda é muito forte, tá aí os 50 e poucos milhões tanto que foi de brasileiros, exatamente. Então o antipetismo existe, mas ele pega isso e ele transforma o idealismo num culto, numa ode a ele, né? Das pessoas... Cara, você estava saindo às ruas dizendo o seguinte, fora PT, chega de corrupção. Agora você está indo pra rua para gritar mito, mito. Que porra é essa? Rápido, né, cara? Foi muito rápido. Que porra é essa? Ou seja, uma transformação completa de uma tese, de uma ideia para uma ode, para um culto messiânico, de você gritar mito, mito. É tosco que foi transformado o Brasil, que foi transformado. Então, quando eu me refiro assim, para mim é uma derrota geracional isso. Porque, há quantos anos essas pessoas saíram às ruas? Há 10 anos? Nós começamos o quê? 2013, 2014? Acho que as primeiras manifestações foram em 2013, se eu não me engano.